No dia do meu chá de bebê, minha mãe cancelou secretamente o evento, enviando uma mensagem de texto para todos os meus convidados, alegando que isso me deixaria chateada. Ela fez isso por causa da minha irmã mimada, que estava lidando com um divórcio. Então, decidi contar a verdade sobre o motivo pelo qual meu ex-cunhado deixou minha irmã, e agora minha mãe está furiosa porque eu arruinei a sua reputação. Eu, uma mulher de 33 anos, fui adotada pelos meus pais depois que minha mãe biológica me abandonou em uma estação de bombeiros quando eu nasci. Meus pais já estavam tentando ter um filho há muito tempo, mas, apesar de todos os seus esforços, não conseguiram. Então, decidiram recorrer à adoção na esperança de preencher o vazio em seus corações. Minha mãe adotiva, a quem simplesmente chamo de mamãe, sempre me conta a história de como se apaixonou por mim no momento em que me viu. Ela diz que sentiu um amor avassalador e soube instantaneamente que eu deveria ser sua filha. Meus pais trabalharam incansavelmente para me trazer para suas vidas e por isso, serei eternamente grata. Eles passaram por muitas entrevistas, preencheram pilhas de documentos e enfrentaram diversas visitas domiciliares para garantir que pudessem me proporcionar um lar seguro e amoroso. Não consigo imaginar como seria minha vida no orfanato se não tivesse sido adotada por eles. Meus pais adotivos não apenas me deram um lar, mas também salvaram minha vida de muitas maneiras. Eu fui a primeira filha deles e por muitos anos, desfrutei da atenção e do carinho exclusivos dos meus pais. Eles me encheram de amor e cuidado durante toda a minha infância. Porém, ao contrário dos meus pais, meus avós maternos nunca gostaram de mim. Eles constantemente diziam aos meus pais que me adotar foi um grande erro e se recusavam a me reconhecer ou falar comigo. A frieza deles era evidente, e isso doía profundamente quando eu era criança. Eu não conseguia entender completamente por que eles me tratavam dessa maneira. Uma lembrança particularmente dolorosa da minha infância foi durante o Natal. Toda a família costumava passar as férias na cabana dos meus avós, onde todos trocavam presentes. Era uma ocasião feliz e alegre, especialmente porque foi a primeira vez que fiz parte das comemorações. Enquanto eu recebia presentes de todos, meus avós descaradamente se recusaram a me dar qualquer coisa. Eles insistiram que eu não fazia realmente parte da família, portanto, não sentiam nenhuma obrigação de me dar algo. Isso levou a uma grande briga entre meu pai e meus avós. Meu pai, furioso e protetor, os repreendeu por me tratarem de forma diferente dos meus primos. Ele disse a eles que eu fazia parte da família desde que era filha dele e da minha mãe, e que o comportamento deles em relação a mim era inaceitável. As emoções estavam à flor da pele quando ele declarou que não participaria das comemorações se eles continuassem a me excluir. Minha mãe, presa no meio da situação, tentou mediar. Ela pediu gentilmente ao meu pai para se acalmar, explicando que nem todos iriam entender a decisão deles de adotar. Ela tentou justificar as ações de seus pais como sendo antiquadas e implorou ao meu pai para não levar as palavras deles a sério. No entanto, meu pai se recusou a recuar, e como minha mãe não estava pronta para voltar com ele saiu comigo. Eu me lembro de me sentir terrível, até mesmo com dor de barriga. Continuei acreditando que, de alguma forma, eu era responsável pela briga dos meus pais com os meus avós. Mais tarde, meu pai me assegurou que nada disso era minha culpa e que ele me amava incondicionalmente, mas a culpa ainda persistia, misturada com a tristeza de não ser desejada pelos meus próprios avós. Eu gostaria de dizer que, com o tempo, o comportamento deles melhorou em relação a mim, mas, infelizmente, a frieza deles continua até hoje. Ao perceber o impacto que isso teve em mim, meu pai decidiu limitar conscientemente nossas interações com os meus avós ao longo dos anos. Ele até mesmo começou a evitar gradualmente os eventos familiares em geral. Minha mãe tenta preencher essa lacuna, mas meu pai nunca perdoou meus avós maternos por me tratarem de forma diferente. Por outro lado, a família do meu pai sempre foi muito mais gentil e inclusiva. Desde o início, eles me acolheram de braços abertos, tratando-me como parte da família. Meus primos, do lado paterno, sempre me aceitaram sem questionar, abraçando-me como um verdadeiro membro da família. Passamos inúmeros feriados, aniversários e reuniões familiares juntos. Mesmo agora, como adultos, ainda saímos juntos e mantemos relacionamentos próximos.
Viajamos juntos, comemoramos marcos importantes e nos apoiamos mutuamente nos altos e baixos da vida. Apesar de tudo, minha vida não foi tão ruim. Eu aproveitei muito o fato de ser filha única por bastante tempo. Meus pais sempre me deram tudo o que eu queria e fizeram o possível para me fazer sentir valorizada e amada. Então, 7 anos depois, algo incrível aconteceu. Por um milagre, minha mãe conseguiu engravidar da minha irmã mais nova. A notícia foi uma surpresa completa, pois meus pais já tinham perdido toda a esperança de ter um filho biológico. O fato de minha mãe estar grávida parecia uma bênção para todos. Enquanto meus pais e o resto da família ficaram emocionados com a gravidez, eu não pude deixar de sentir um pouco de inveja e ansiedade. Eu estava preocupada que, com um filho biológico, o amor e a atenção deles pudessem se afastar de mim. Esse medo era ainda maior devido ao modo como meus avós me tratavam, e eu temia ser abandonada novamente. Felizmente, meus pais perceberam como eu estava me sentindo e tiveram uma conversa comigo. Eles me garantiram que eu sempre seria a primeira filha deles, não importa o que acontecesse. Minha mãe também destacou como seria emocionante ter agora uma irmãzinha para compartilhar meus dias. Depois dessa conversa, me senti muito melhor e mal podia esperar para conhecer minha irmãzinha. No dia em que minha irmã, a quem chamaremos de Cláudia, finalmente nasceu, toda a nossa família estava nas nuvens. Lembro-me de me sentir hipnotizada ao olhar para ela pela primeira vez. Tudo nela, desde seus delicados dedinhos até seus olhos brilhantes, parecia incrivelmente adorável para mim. Ser irmã mais velha trouxe uma dimensão totalmente nova para minha vida. Nos primeiros anos, éramos incrivelmente próximas. Cláudia me seguia por onde quer que eu fosse, às vezes, até tentava imitar tudo o que eu fazia. Claro, como qualquer irmã, tínhamos nossas brigas ocasionais, mas eu a amava demais para ficar brava com ela por muito tempo. No entanto, o verdadeiro problema entre nós começou quando nossos avós maternos começaram a dizer a Cláudia, à medida que ela crescia, que eu não era sua irmã verdadeira. Inicialmente, meus pais não sabiam disso, pois às vezes deixavam Cláudia ir à casa dos avós para visitas. Mas, depois de cada visita, o comportamento de Cláudia em relação a mim começou a mudar gradualmente. Ela passou a ser desdenhosa e a me evitar sem motivo aparente. Se eu quisesse brincar com ela ou passar tempo com ela, ela gritava comigo até que eu a deixasse em paz. Meus pais notaram essa mudança e tentaram conversar com ela. Mas Cláudia nunca revelou nenhum motivo, então meus pais atribuíram seu comportamento a uma fase pela qual ela estava passando. No entanto, as coisas começaram a piorar entre nós à medida que crescíamos. Um dia, voltei da escola para casa e descobri que todas as minhas roupas no armário tinham buracos. Eram buracos aleatórios de vários tamanhos, cortados em todas as minhas roupas. Achei que talvez estivesse imaginando coisas, pois parecia algo muito estranho para ser verdade. Não havia como todos os meus vestidos, de repente, estarem com buracos. Meu primeiro instinto foi chamar minha mãe, que ficou igualmente surpresa e intrigada. Ela sugeriu que poderiam ser ratos, mas o grande número de buracos em todas as minhas roupas durante a noite fez essa explicação parecer improvável. Ambas ficamos sem palavras diante dessa situação estranha. Alguns dias depois, outro incidente curioso aconteceu. Minhas lentes de contato, que eu havia deixado na mesa antes de tomar banho, misteriosamente desapareceram. Procurei em todos os lugares, mas não consegui encontrá-las. Como eu não tinha óculos de reserva, não consegui assistir às minhas aulas naquele dia. Quando informei meus pais, eles me repreenderam por ser irresponsável, assumindo que eu tinha perdido as lentes. Tentei explicar que nunca faria algo assim, mas eles não acreditaram em mim, descartando o ocorrido como um simples esquecimento da minha parte. Porém, as coisas chegaram a um ponto de ruptura quando, um dia, depois da escola, entrei no meu quarto e encontrei Cláudia brincando com meu batom da penteadeira. Fiquei surpresa e perguntei o que ela estava fazendo no meu quarto. Cláudia se virou com um olhar culpado, e ao me aproximar da penteadeira, meu coração afundou ao ver minha coleção de batons, que eu havia comprado ao longo dos anos, completamente destruída. Frustrada e zangada, não pude deixar de gritar de raiva.
Minha mãe correu para o quarto para ver o que tinha acontecido e ficou chocada ao ver meus batons estragados. Ela questionou Cláudia sobre suas ações. Cláudia simplesmente respondeu que estava apenas brincando. Sei que isso pode parecer algo normal entre irmãos, mas eu conhecia bem minha irmãzinha e sabia que esse não era o comportamento habitual dela. Até então, eu sempre confiei em Cláudia e nunca teria suspeitado que ela pudesse agir de forma tão maliciosa. No entanto, ao refletir sobre os incidentes anteriores e conectar os pontos, ficou claro que ela era responsável por cortar buracos nas minhas roupas e pegar minhas lentes de contato. A confrontei, exigindo respostas, querendo entender por que ela faria tais coisas. No início, minha mãe tentou acalmar a situação, expressando dúvida de que Cláudia pudesse estar por trás disso, mas eu não conseguia deixar para lá e continuei a questioná-la até que Cláudia, em lágrimas, finalmente admitiu que tinha, de fato, feito todas essas coisas. Ao ouvir isso, a expressão da minha mãe mudou para surpresa e preocupação. Ela gentilmente perguntou a Cláudia por que ela se envolveria em um comportamento tão destrutivo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Cláudia confessou que nossos avós estavam enchendo sua cabeça com ideias negativas, constantemente a lembrando de que eu era dotada e que não deveria realmente viver com eles. Eles também alimentaram seu ciúme, sugerindo que eu estava tentando tirar sua herança e que nossos pais me favoreciam mais. Essa manipulação levou Cláudia a desenvolver ressentimento em relação a mim ao longo do tempo. Senti uma onda de raiva ao ouvir o que Cláudia havia confessado. Era frustrante porque eu havia ficado quieta sobre a hostilidade dos avós em relação a mim por tanto tempo, mas ver que eles estavam manipulando Cláudia dessa maneira fez com que eu sentisse que eles tinham ido longe demais. Eu sabia que, se o papai descobrisse o que estava acontecendo, ele reagiria fortemente e poderia até cortar o contato de Cláudia com eles. Mamãe parecia entender isso também, pois começou a me pedir para deixar o assunto de lado e prometeu conversar com Cláudia separadamente. Ela enfatizou que não era necessário trazer essa questão à tona com papai imediatamente. Questionei a decisão dela, sentindo que papai merecia saber a verdade sobre o comportamento de Cláudia, já que nossos avós eram os culpados. No entanto, mamãe insistiu firmemente que envolver papai poderia resultar em Cláudia sendo repreendida injustamente, o que sugeriria que eu não amava minha irmã mais nova o suficiente. Relutantemente, perdoei Cláudia, confiando em mamãe para lidar com a situação delicadamente. É desanimador dizer que, apesar dos esforços de mamãe para intervir, a situação entre nós nunca melhorou. O comportamento de Cláudia em relação a mim só piorou com o passar do tempo. Quando ela entrou na adolescência, tornou-se mais cruel e prejudicial. Ela zombava da minha aparência, tentando me fazer sentir constrangida sobre mim mesma. Sempre que eu voltava da faculdade para uma visita, ela pregava peças desagradáveis e me filmava para compartilhar nas redes sociais. O aumento do meu constrangimento foi agravado pela atitude dela em relação aos meus relacionamentos. Sempre que eu apresentava um namorado para meus pais, Cláudia tentava flertar com eles, e fazia isso na minha frente, chegando ao ponto de sugerir que eles poderiam encontrar alguém melhor do que eu. Isso não era apenas desrespeitoso, mas também extremamente humilhante para mim. Claro que eu gritava com ela, e papai ficava do meu lado, lembrando Cláudia de que ela não tinha o direito de falar comigo daquela maneira. No entanto, mamãe frequentemente ficava em silêncio. Acho que, na cabeça dela, ela continuava se recusando a aceitar o quão profundamente seus pais haviam criado um abismo entre mim e Cláudia. Apenas 3 anos atrás, nossos avós maternos convidaram toda a família para uma viagem que eles estavam pagando, mas, sem surpresa, me excluíram convenientemente. Naquela época, eu já havia aprendido a lidar com essa exclusão, então não me incomodou tanto quanto teria no passado. No entanto, meu pai se recusou a participar da viagem em protesto contra essa decisão, o que frustrou tanto minha mãe quanto Cláudia. Mamãe, apesar de entender as razões de papai, ainda tentou convencê-lo a mudar de ideia. Cláudia, por sua vez, teve uma discussão séria com ele, questionando por que ele estava escolhendo não participar de uma viagem em família apenas por minha causa. Ela argumentou que eu já era adulta e que, de qualquer forma, não queria ir. O que era irônico, já que eu nem fui convidada. Ela tentou convencê-lo a não perder a viagem por minha causa.
Apesar dos apelos dela, papai manteve sua decisão de não ir sem mim. Após a viagem, Cláudia postou várias fotos com nossos primos, com legendas como "Família de verdade e unidos para sempre". Embora fosse doloroso saber que minha irmã ainda me via apenas como um estorvo, escolhi não confrontá-la. Com o passar dos anos, comecei a fazer terapia para me curar e ganhar mais confiança. Essa decisão também foi influenciada pelo fato de eu ter conhecido o amor da minha vida, Matt. Ele testemunhou quanto minha irmã mais nova era rude comigo e me encorajou a enfrentá-la. Seguindo o conselho dele, comecei a conversar com um psiquiatra e descobri que a principal razão pela qual eu nunca reagi ou me defendi contra Cláudia era porque, no fundo, eu me sentia culpada por não ser a filha biológica dos nossos pais. As palavras dolorosas dos meus avós maternos ao longo da minha infância me fizeram sentir inferior e acreditar que eu era menos importante do que Cláudia. Consequentemente, eu deixava Cláudia passar por cima de mim. No entanto, quando comecei a me curar e a me entender melhor, fui gradualmente recuperando meu valor e confiança. A partir de então, não permiti mais que Cláudia fosse rude comigo. Quando nos encontrávamos em jantares de família ou eventos, se ela murmurasse algum comentário sarcástico sobre mim, eu fazia questão de responder à altura. Inicialmente, ela ficou surpresa ao me ver revidando, mas com o tempo, aprendeu da maneira mais difícil que eu não sou alguém com quem se deve mexer. Agora, ela guarda suas opiniões para si, não importa o quanto me odeie. Além disso, ao contrário de mim, Cláudia não tem um bom emprego, o que é sua maior insegurança. Ela se ressente do fato de eu ter um diploma superior e um emprego melhor remunerado. Minha estabilidade financeira me dá a liberdade de viajar para onde eu quiser, enquanto ela ainda depende do apoio dos nossos avós. E isso nos leva ao principal incidente que me fez escrever aqui no Reddit hoje. Há alguns meses, descobri que estava grávida, o que foi uma notícia incrível para Matt e para mim, pois a estávamos tentando há algum tempo. Quando liguei para meus pais para compartilhar a novidade, eles ficaram muito felizes e me disseram o quanto estavam ansiosos para conhecer o futuro neto. Matt e eu começamos a ler vários livros sobre criação de filhos para nos prepararmos e estarmos prontos para cuidar do nosso bebê. Além disso, dedicamos muito tempo e esforço para redecorar e transformar um quarto extra da nossa casa em um aconchegante quarto de bebê. Esta semana, meu chá de bebê estava planejado e meus primos, do lado do meu pai, estavam cuidando de todos os arranjos. Eu estava animada para encontrar minha família em uma ocasião tão alegre e comemorar com eles. No entanto, 2 dias atrás, minha mãe me ligou para me dar uma notícia chocante. Minha irmã, Cláudia, estava se divorciando. Fiquei completamente surpresa, pois não tinha a menor ideia de que seu casamento estava em crise. Seu marido, Cameron, sempre me pareceu um cara decente. Embora eu não tenha sido convidada para o casamento deles, sempre fui cortês e amigável com Cameron sempre que nos encontrávamos em reuniões familiares. Aparentemente, Cameron pegou Cláudia dormindo com outra pessoa em sua casa. Essa descoberta desencadeou um grande confronto entre eles e levou Cameron a expulsá-la de casa. Cláudia, então, não teve escolha senão voltar a morar com nossos pais. Papai ficou furioso com Cláudia e disse a ela com firmeza que, se ela não podia honrar a sacralidade do casamento, então merecia ser divorciada e viver sozinha. Por outro lado, mamãe achava que isso era apenas um erro que poderia ser corrigido através de aconselhamento de casais para Cameron e Cláudia. No entanto, Cameron manteve-se firme em sua decisão de se divorciar e cortou toda a comunicação com minha irmã. Diante disso, mamãe me sugeriu que seria melhor cancelar meu chá de bebê, que estava planejado para acontecer nesta semana, já que Cláudia estava muito abalada. Fiquei surpresa com a sugestão dela e gentilmente lembrei que eu já havia enviado os convites e que os arranjos estavam feitos, então cancelar não era uma opção. Naquela época, mamãe insistiu que Cláudia estava em um estado muito vulnerável e que me ver fazendo um chá de bebê poderia ser demais para ela. Eu lembrei a mamãe que o mundo não girava em torno de Cláudia e que eu estava organizando o chá de bebê para celebrar a chegada do meu filho, e não tinha nada a ver com minha irmã ou sua situação. Expressei firmemente que, se ela se sentisse desconfortável em comparecer, estaria livre para ficar em casa com minha irmã, mas que meu evento aconteceria conforme o planejado.
Claramente, mamãe não ficou feliz com minha decisão e continuou discutindo, mas eu não recuei. Estava furiosa quando desliguei o telefone. Era muito cansativo ver minha mãe sempre apoiando e favorecendo Cláudia em vez de mim. Achei que, depois do nosso desentendimento, ela perceberia o quão errada estava ao sugerir que eu cancelasse meu próprio chá de bebê. Hoje, eu estava ansiosa pelo meu chá de bebê. Minha mãe deveria me buscar em casa, mas nós quase não conversamos desde nossa última briga. Então, eu havia feito arranjos para ir ao local com um dos meus primos. No entanto, fiquei agradavelmente surpresa quando minha mãe apareceu inesperadamente para me buscar. Parecia um sinal de esperança, como se ela finalmente estivesse mostrando apoio e que poderíamos deixar nosso desacordo para trás. Imagine meu choque quando minha mãe chegou e me informou que tinha algumas novidades para me dar. Inicialmente, temi o pior e senti uma onda de ansiedade tomar conta de mim. No entanto, minha mãe me assegurou que não era nada terrível e me ajudou a me acomodar no sofá para que pudéssemos conversar. Então, ela me informou que, como eu havia me recusado a cancelar o chá de bebê, ela tomou a iniciativa de cancelar por mim. Fiquei atordoada, olhando em descrença enquanto ela explicava que acreditava estar me salvando de um possível constrangimento. Confusa e frustrada, a questionei sobre o que ela estava falando. Minha mãe continuou dizendo que não seria apropriado para mim e para nossa família comemorar enquanto minha irmã estava passando por um divórcio. Na visão dela, cancelar um simples chá de bebê era um pequeno sacrifício a ser feito para apoiar minha irmã durante esse momento difícil. Sentindo-me completamente traída e enfurecida, lutei para conter a tempestade de emoções que rugia dentro de mim. Cada fibra do meu ser queria gritar e explodir com minha mãe por ter violado minha confiança. No entanto, por estar grávida, me obriguei a controlar esses impulsos. Fechei os olhos com força e contei regressivamente de 10 até 1, tentando desesperadamente recuperar a compostura. Quando os abri novamente, a decepção e a mágoa ainda estavam presentes, mas consegui pedir firmemente para que minha mãe saísse imediatamente da minha casa. Eu não suportava a presença dela depois de uma traição tão grande. Naquele momento, senti como se ela não tivesse apenas arruinado minha celebração, mas também desconsiderado meus sentimentos e minha autonomia como adulta e futura mãe. Desde que minha mãe saiu, tenho sido um verdadeiro desastre emocional. Parece que minhas emoções estão em uma constante montanha-russa, e as lágrimas não param de cair. Precisei entrar em contato com Matt, e ele está a caminho depois de ouvir o que aconteceu. É simplesmente inacreditável que minha própria mãe faria algo assim. Parte de mim quer expor a verdade por trás do divórcio da minha irmã, sabendo que minha mãe provavelmente está tentando esconder isso. Talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual ela cancelou meu chá de bebê, para que ninguém perguntasse sobre o assunto. Estou lutando para decidir o que é certo e justo, e é por isso que estou compartilhando isso aqui. Eu sou babaca por não conseguir perdoar minha mãe depois do que ela fez. Eu deveria expor minha irmã na frente de todos. Gostaria de agradecer a todos pelos comentários. Quero esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, Cláudia teve um papel importante no cancelamento do chá de bebê. Minha mãe e ela sempre foram muito próximas. Tenho certeza de que foi minha irmã quem sugeriu essa ideia primeiro. No dia em que meu chá de bebê foi cancelado, Cláudia me enviou uma mensagem dizendo para eu não fazer drama por causa do evento e que eu não deveria ser tão dura com nossa mãe. Ela também mencionou que não queria que mamãe passasse o dia todo respondendo perguntas sobre o divórcio e que a família deveria entender isso. Além disso, Cláudia pediu que eu mantivesse em segredo o caso dela com o chefe. Mais tarde, naquele mesmo dia, minha mãe tentou me ligar várias vezes para continuar justificando suas ações. No entanto, dessa vez Matt quis falar com ela. Ele começou a conversa deixando claro quão absurdo foi ela ter cancelado meu chá de bebê sem o meu consentimento. Ele afirmou categoricamente que, se ela continuasse a me desrespeitar descaradamente, não permitiria que ela conhecesse nossa filha. Minha mãe ficou chocada com isso, mas, depois do que ela fez comigo, não posso deixar de concordar com a decisão do meu marido. Por fim, meu pai atualmente não está falando nem com minha mãe, nem com minha irmã, depois de descobrir o que elas fizeram.
Desde que o chá de bebê foi cancelado, meu pai e Matt discutiram e decidimos organizar um novo evento, ao qual minha mãe e minha irmã não seriam convidadas. Além disso, conversei com todos os meus primos, que me procuraram para saber como eu estava depois de receber a mensagem da minha mãe sobre o cancelamento. Todos concordaram que minha mãe passou dos limites, e desta vez não querem ter mais nada a ver com ela. Sei que provavelmente várias pessoas estão se perguntando por que eu nunca informei meu pai sobre a influência negativa que meus avós maternos exerciam sobre Cláudia em relação a mim. Honestamente, eu realmente confiava que mamãe abordaria essa questão com Cláudia, e não queria criar conflitos desnecessários dentro da família. Às vezes, quando crianças, nos encontramos em situações em que preferimos permanecer em silêncio, mesmo que seja desconfortável. Quando criança, eu esperava que minha mãe me defendesse e me protegesse diante de meus avós, os pais dela, mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. Ficou claro que ela preferia seu filho biológico em vez de mim, sua filha adotiva. Então, tenho uma grande atualização para dar. Senti que, como tanto minha mãe quanto minha irmã se recusavam a reconhecer qualquer falha em suas ações, eu precisava ensinar-lhes uma lição para que me deixassem em paz pelo resto de suas vidas. Segui o conselho de algumas pessoas e me sentei para compor um e-mail detalhado para cada membro da minha família, explicando por que minha irmã estava passando por um divórcio. Não me contive e descrevi seu caso com o chefe e como ela destruiu a confiança do marido quando ele os pegou juntos. Mas eu não parei por aí. Também destaquei no e-mail como minha mãe cancelou meu chá de bebê por vergonha das escolhas de vida da minha irmã e porque não queria enfrentar ninguém. Elaborei o e-mail meticulosamente, garantindo que cada palavra evocasse a mesma raiva e frustração que eles me fizeram sentir. Não senti nada além de justificativa em minhas ações ao clicar em enviar. Aquele e-mail foi a minha maneira de me posicionar e deixar todos saberem a verdade por trás da fachada que minha mãe e minha irmã estavam tentando manter para nossa família perfeita. Como eu esperava, minha mãe e minha irmã reagiram exatamente como eu antecipei. Começaram a me ligar, deixando mensagens de voz furiosas, cheias de acusações. Conscientemente, escolhi não atender, deixando as ligações irem para a caixa postal para que eu pudesse ouvi-las depois. Minha mãe continuou me enviando mensagens, insistindo que eu precisava enviar outro e-mail para todos, retirando minhas alegações e pedindo para que eu não envergonhasse minha pobre irmã. No entanto, não dei atenção a ela. Tenho certeza de que ambos estão recebendo chamadas de todos na família, tentando verificar os detalhes do meu e-mail. Não sinto nenhum remorso pelo que fiz, agora estou certa de que minha mãe pensará 2 vezes antes de interferir na minha vida novamente. Surpreendentemente, isso não é tudo, meus avós também tentaram entrar em contato comigo. Eles devem ter lido o e-mail e claramente ficaram chateados por eu ter exposto minha irmã. Apesar de suas tentativas de contato, ignorei as chamadas pelo bem da minha paz de espírito. Tenho certeza de que eles estão ainda mais furiosos agora, e isso só me traz mais satisfação. Aqui está uma atualização sobre a minha situação. Finalmente tive meu chá de bebê, e foi épico. Meus primos e amigos próximos da família compareceram e me proporcionaram uma experiência maravilhosa. Rimos, compartilhamos histórias e celebramos a chegada iminente do meu bebê. Graças ao meu pai e ao Matt, as decorações estavam perfeitas, a comida deliciosa, e o ambiente estava cheio de alegria e emoção. Foi um dia repleto de amor e positividade, e não poderia estar mais grata a todos que tornaram isso possível. Quanto a minha mãe e Cláudia, elas não estão bem. Meu pai chegou ao seu limite com o comportamento de Cláudia quando ela chegou em casa bêbada recentemente, após sair para o encontro com seu chefe. Apenas para deixar claro, o homem com quem ela está tendo um caso é casado e tem filhos, o que torna a situação ainda mais errada. Quando meu pai viu o estado em que ela estava, ele pediu para ela sair de casa. Ele sentiu que era hora de Cláudia assumir a responsabilidade por sua vida e começar a viver de forma independente, já que ela nunca havia morado sozinha em toda sua vida. Cláudia frequentou a faculdade em nossa cidade para poder continuar morando em casa, e depois da formatura, foi morar diretamente com seu ex-marido. Cameron fez a coisa certa ao expulsar Cláudia de casa.
Inicialmente, minha mãe não queria aceitar a decisão dele, mas acabou cedendo quando ele a desafiou a ir embora com Cláudia se quisesse apoiá-la. Não tenho ideia se Cláudia atualmente mora em seu próprio apartamento ou se está dormindo no sofá de algum amigo, mas estou aliviada por ela nunca ter me procurado pedindo ajuda. Sei que muitos de vocês estavam preocupados com o impacto das ações da minha mãe no casamento dos meus pais. Apesar de tudo, não acho que eles vão se divorciar. Eles estão juntos há muito tempo e apesar dos desafios, parecem comprometidos em ficar juntos. Embora as ações da minha mãe tenham abalado nosso relacionamento, ainda valorizo o casamento deles e espero que encontrem uma maneira de superar suas diferenças. É decepcionante que nem minha mãe nem Cláudia tenham se desculpado. Embora minha mãe tenha tentado entrar em contato algumas vezes, suas mensagens são apenas sobre o quanto ela está magoada e nada sobre o quanto ela me feriu. Parece que ela ainda não entendeu completamente o impacto de suas ações. O que realmente me incomoda é que ela poderia ter lidado com as questões entre mim e minha irmã quando éramos mais jovens, mas escolheu conscientemente ignorar os sinais de alerta. Agora, é tarde demais, e nossa família está fragmentada. Eu a culpo por isso. Estou planejando cortar permanentemente o contato com minha irmã e com o lado materno da família porque não quero que meu filho cresça cercado por qualquer negatividade ou ódio. Quanto a mim e Matt, estamos bem. Ele é um parceiro incrível e cuida de mim com muito carinho. Esta pode ser minha última atualização sobre este assunto, pois quero seguir em frente e direcionar meu foco para aproveitar estas últimas semanas da minha gravidez. Me deseje sorte. A atitude da protagonista foi corajosa e firme, pois ela finalmente se posicionou contra o desrespeito que vinha tolerando há anos. Ao expor a verdade e cortar laços com quem a prejudicou, ela demonstrou maturidade e a necessidade de proteger sua paz de espírito e a de sua família. Mas e vocês, acham que foi errado ou agiria da mesma forma? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por se juntar a nós no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Nos vemos em breve.